bem com vocês? Como vocês estão? Maravilha! Vamos continuar aqui com essa matéria de direito administrativo. Hoje estudaremos um decreto e uma portaria bem específicos sobre uma matéria de convênios. Antes, a gente vai dar uma olhadinha para saber o que é um convênio, tá? Esse decreto é o decreto 6.170 e a portaria é a 424/2016. E o que regulamenta este decreto 6.170? Vem aqui comigo, vamos acompanhar aqui na tela e aí a gente vai grifando os termos mais importantes, pode ser? Regulamenta convênio, contrato de repasse e termos de execução descentralizada, celebrada por órgãos e entidades da administração pública federal com órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, para a execução de programas, projetos e atividades que envolvam transferência de recursos ou descentralização de créditos oriundos dos orçamentos fiscal e Seguridade Social da União. Isso é o que dispõe o próprio decreto. O próprio decreto já descreve o que ele vai tratar e quais são os entes lá envolvidos nesses polos contratantes, contratados, conveniados, tá? E a portaria ministerial? Do que se trata essa portaria ministerial? Vem aqui comigo. Estabelece normas para execução do estabelecido no decreto que a gente acabou de ver, que dispõe sobre normas relativas a transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse. Então, essa portaria, ela regula as relações que estão presentes lá naquele decreto. Agora, nós vamos ver algumas coisas que estão contidas nesses dois para que você possa entender quando você estiver lendo essa lei sozinho. É importante ler a portaria e o decreto? Sim, é importante, principalmente no tocante aos pontos que eu vou mencionar aqui na aula de hoje. Às vezes você pega, você não sabe se você precisa ler tudo, então frisa aquilo que nós estamos vendo hoje e vai fazer questões sobre o tema, porque muitas vezes não cai algumas coisas que estão lá presentes dentro mesmo do decreto e aí você fica perdendo tempo tentando decorar. Então dá importância para aquilo que a gente está vendo hoje, esses termos frisados, esses artigos frisados e as questões que vocês vierem a resolver, vocês vão reafirmando este conteúdo na cabeça de vocês, tá? O decreto 6.170, ele regula três instrumentos aqui, três tipos de instrumento: convênio, contrato de repasse, termos de execução descentralizada. Então, estes são os três instrumentos regulados pelo decreto. Vamos ver cada um deles. O que é convênio? Convênio é um acordo, é um ajuste e tem aqui um conceito para você saber, um conceito legal do que seria esse convênio. Vem comigo. É um acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline transferência de recursos financeiros de dotações consignadas no orçamento fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como partícipe órgão ou entidade da administração pública federal, direta e indireta, um apêndice aqui, administração direta, União, Estado, Distrito Federal e municípios, administração indireta, fundação, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública. Esses são os partícipes, os atores destes instrumentos. E órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital, municipal, direta e indireta também, porque todas as esferas vai ter essa indireta e essa direta. E ainda, entidades privadas, grifem, por favor, sem fins lucrativos, tá? Então, é isso que seria o convênio tratado lá nessa lei. E o que visa esse convênio? O convênio, gente, visa a execução de programa de governo, tá? Essa execução de programa de governo envolve uma realização de um projeto. Então, o convênio visa a execução deste programa que faz uma realização de um projeto, uma atividade, um serviço, aquisição de bens ou eventos de interesse recíproco.
em regime de mútua cooperação. Então, você vai colocar aí no seu caderno convênio cooperação. Você vai ligar o convênio a uma cooperação entre esses entes. Então, anota aí, coloca aí no seu slide, no seu material, convênio cooperação, tá? Que você vai ligar essa cooperação desses entes. Próximo slide aqui. Contrato de repasse. Agora veremos o que é este contrato de repasse. Ele é um instrumento administrativo. E o que visa esse instrumento administrativo? Interesse recíproco. Por meio de qual esse instrumento vai afetar? O que ele quer afetar? A transferência de recursos financeiros através de uma instituição ou agente financeiro público federal. Grifa aí no seu material. Instituição ou agente financeiro público federal. E ele atua como mandatário da União. O que é mandatário? É uma pessoa que está atuando através... Aquela pessoa, por exemplo, mandatário da União. A União manda alguém para poder atuar por ela, porque ela não consegue lá a União atuar, então ela vai atuar pela União, mandatário da União, certo? Aqui eu fiz um quadrinho que diferencia alguns termos lá de convênio e contrato de repasse. Convênio se processa por meio da transferência de recursos de uma dotação previstas no orçamento fiscal e da Seguridade. E o contrato de repasse está sujeito à intermediação, grifa aqui, a instituição ou agente financeiro público federal. Não esqueça, age como mandatário da União. No contrato de repasse, ele age como mandatário da União, certo? Bola para frente aqui. É importante vocês lerem essa lei, esse decreto, porque os conceitos que estão no decreto caem na prova, tá? Então, aqui é uma lei muito técnica, mas ela não cria uma polêmica muito grande, então a banca, ela trata expressamente o que está escrito na lei. Por isso que é importante vocês grifarem lá o decreto ou o material e-book aí que vocês têm, vocês grifem ele, faz a anotação. Se estiver resolvendo questão, faz a remissão lá do artigo dentro do seu material, tá? Quem é que pode celebrar esses instrumentos? Bom, vamos lá. Quem pode celebrar? Órgãos e entidades da administração pública federal, com órgãos e entidades públicas. Exemplo, estados e municípios. Então, alguma entidade com outro órgão e outra entidade. Ou com entidades privadas, grifem sem fins lucrativos. Por que eu estou frisando isso? Porque eu já vi questão que falava qualquer tipo de entidade privada. Não, aqui é sem fins lucrativos, certo? Bola para frente aqui. Ou, professora, o que é uma entidade sem fins lucrativos? Por exemplo, aquelas que praticam a filantropia. Algumas faculdades, mesmo que privadas, elas praticam a filantropia, elas não têm fim lucrativo. Tudo que ela lucra, ela coloca lá em fins sociais. Então, essas entidades poderiam até firmar alguns desses instrumentos, certo? Bom, vamos lá. Convênios administrativos, eu coloquei aqui um esqueminha para vocês, podem ser celebrados entre órgãos e entidades da administração pública e entre a administração públicas e particulares sem fins lucrativos. Isso aqui você consegue visualizar o quê? Quem são os atores, as pessoas que estão aqui celebrando estes convênios, tá bom? Convênios administrativos e contratos administrativos. Convênios e contratos não são a mesma coisa. A gente vê contratos administrativos especificamente quando às vezes a gente vai estudar a Lei 8666, que fala desses contratos administrativos. Os contratos administrativos, eles são bem amplos. São aqueles contratos que a administração firma, pode ser com particulares, pode ser com outros entes. Mas aqui, ela pode firmar, por exemplo, um contrato com uma entidade de finalidade lucrativa, pode. Ela vai comprar alguma coisa com uma entidade de finalidade lucrativa, com uma empresa, ela pode? Pode
porém no convênio não pode. Porque o convênio, como eu disse, só pode ser celebrado por pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Então, essa é uma diferença. Por isso que você não confunda contratos administrativos com convênios administrativos. Coloquei aqui num quadro e a gente vai visualizar aqui essas diferenças par a par, embora aqui a gente não esteja estudando contrato, só o convênio, para você saber que tem uma diferença entre eles, tá? Uma não, tem várias. Interesses mútuos e convergentes no convênio. Aqui no contrato é oposto e divergente. Por quê? Aqui no convênio aqueles entes vão se juntar para fazer alguma coisa. Ou para montar lá uma questão de asfalto, questão de saúde. Esses entes eles vão se organizar, se juntar e firmar um convênio. Então os interesses são o quê? Convergentes, são juntos, são unidos, eles têm os mesmos interesses. Já no contrato administrativo, são opostos. Por exemplo, a administração quer comprar e a pessoa quer vender. Vai firmar um contrato administrativo, eles são divergentes. Embora eles estão acordando por fazer esse contrato, mas o interesse é oposto. Tá? Eu vou comprar, eu quero dinheiro. Ele quer comprar, eu vou vender, eu quero o dinheiro. Ele vai comprar, ele quer o produto. Então, são interesses opostos. Já no convênio, interesse mútuo. Vontade recíproca, pois os objetivos são os mesmos. Lógico, eu tenho vontade de passar um pavimento ali. Então, vai juntar todos aqueles entes e vai ter essas mesmas, a mesma vontade. Já no contrato, vontades antagônicas. Haja vista que os objetivos são... O objetivo é tirar minha mercadoria daqui. Eu preciso daquela mercadoria. Então, são objetivos antagônicos. Não envolve finalidade lucrativa. Eu acho que essa característica é boa de cair em prova. Não envolve a finalidade lucrativa. Em contrapartida, num contrato envolve. Porque geralmente a pessoa vai pagar alguma coisa para contratar com outra pessoa, certo? Outro ponto aqui, não pode ser celebrado com pessoas jurídicas que tenham fins lucrativos. Diferentemente daqui, como tem finalidade lucrativa, alguém vai oferir lucro, certo? Outra coisa, caso haja repasse de valores, estes devem ser utilizados no objeto do convênio. O que aquele convênio foi firmado vai ser utilizado o dinheiro repassado, todo no convênio. Já aqui, o particular contratado pode utilizar os recursos recebidos de forma que melhor entender. Se ele quiser aplicar na empresa dele, sim. Se ele quiser aplicar numa outra empresa, sim. Se ele não quiser aplicar em nenhuma empresa e viajar, sim, aquele dinheiro é dele, tá? Já aqui não, aqui por ter uma finalidade pública, esse convênio, ele vai ser aplicado todo o repasse dentro desse convênio. Essas são as principais diferenças entre convênio e contrato administrativo, certo? Para que eu vou fazer um convênio? Para execução de programas, projetos e atividades que envolvam transferências de recurso ou descentralização de créditos, oriundo do orçamento fiscal ou orçamento da Seguridade Social. Isso aqui, ó, é o que eu li lá no começo da aula, naquele princípio lá, dentro dessa lei, desse decreto-lei do convênio, tá? Então, a gente consegue extrair daqueles conceitos iniciais, faça um quadro aí no seu material, escreva isso aí, que é importante essa memorização, certo? Qual a diferença agora de convênios e consórcios públicos? Convênios, vamos lá, galera, força, força, força. Ah, professora, essa matéria não é legal. Dentro do direito administrativo, a gente tem muita coisa bacana. Realmente, isso aqui é um pouco mais maçante, a gente tem que ficar lendo a lei, mas é necessário, então força. Mas não tem questão polêmica sobre isso e isso dificilmente cai. Mas se cair, você vai sair na frente, porque você já tem o material ali, pelo menos para acertar as questões vai ser suficiente. Convênios, qual é a característica aqui? Regido basicamente pelas normas de direito público. E aqui os consórcios regidos pelas normas de direito público, mas também de direito privado, tá? Jamais integram a administração pública em decorrência da celebração. Aqui dentro do consórcio, quando tiverem uma personalidade jurídica de direito público, passam a integrar a administração indireta dos entes consorciados. Não se cria uma nova
entidade. Ela passa a integrar aquela entidade já existente, tá? Convênio, trata-se de um acordo pactuado com o objetivo de alcançar um interesse comum. Então, aqui eu tenho um interesse comum e eu quero alcançar esse interesse comum e aí eu vou fazer um convênio para alcançar esse interesse comum, certo? Não se trata de uma nova pessoa jurídica, não nasce uma nova pessoa jurídica. Aqui no consórcio público, trata de uma forma de colaboração entre dois mais ou entes, esses dois entes, ou 3 ou 4 entes, eles estão colaborando lá também com esse consórcio público. É uma espécie de gênero de autarquia. O que é autarquia, gente? Uma pessoa jurídica de direito público. Essa autarquia é uma entidade da administração indireta. Nós vimos quais são as características de autarquia lá quando estudamos a entidade da administração indireta. Então, o consórcio público, ele é um tipo, digamos, sui generis de autarquia, diferentão de autarquia, certo? Bom, aqui eu fiz um organograma, tá? Na verdade, não é um organograma, é um fluxograma para você observar como que seguiria este contrato lá dentro do direito administrativo. Primeiro, uma instituição pública contratante, ela vem e firma um contrato com quem? Com o Estado, contratado. O objeto do contrato de repasse é a transferência o quê? De recursos financeiros na forma de uma escola pública, vamos supor. Até que eles querem fazer esse bem. Qual que é o bem aqui? A escola pública. Recursos destinados à execução são liberados pela Caixa Econômica Federal. A depender do acordo celebrado, caberá à Caixa Econômica, adicionalmente, as atividades de fiscalização e destinação dos recursos. E, com contrapartida, a instituição financeira cobra uma taxa de administração. Isso aqui seria uma linha do tempo, só para você conseguir visualizar mais ou menos. Isso aqui não cai na prova de vocês, dificilmente, é só para você visualizar melhor, tá? Quem é que pode celebrar aqui? Órgãos e entidades da administração pública federal com órgãos ou entidades públicas, por exemplo, Estado e município. Isso aqui é o repasse que eu tô falando, tá, gente? Entidades privadas sem fim lucrativo, com, por exemplo, uma organização social civil que preste serviços filantrópicos. Esses são os atores aqui do repasse, tá? Partícipes. A lei, ela trata de termos que eu preciso passar aqui com vocês. Dentro da própria lei, trata de alguns termos e aí numa questão da prova eu vi eles trocarem esses termos. Então eu coloquei aqui para a gente poder observar a diferenciação entre esses termos. Concedente, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, responsável pela transferência dos recursos financeiros destinados à execução do objeto do convênio. Então, falou em convênio, atenção, gente, presta atenção. Convênio é concedente. Falou em convênio, eu tô falando de concedente, certo? Contratante, olha só, contratante já é outra coisa. Órgão ou entidade da administração pública, direta e indireta da União, que pactua a execução de programa, projeto, atividade ou evento por intermédio da instituição financeira mediante a celebração de contrato de repasse. Ali eu falei concedente é convênio. Aqui eu falei contratante é contrato de repasse. Nossa, professora, que bobo isso. Mas cai, eu vi uma questão da CESP que trocava o contratante com o termo concedente. E ele falava do concedente no contrato de repasse. Não é. Contrato de repasse, o termo correto é contratante. Pode parecer bobo, mas como a CESP gosta dessas coisas de trocar palavrinha, fique atento aí na prova de vocês. A CESP e outras bancas. Quem é o convenente? Convenente, ele é a celebração de convênio. São órgãos, entidades da administração pública, direta e indireta, de qualquer esfera do governo,
bem como a entidade privada sem fins lucrativos, com a qual a administração federal pactua a execução de programas, projetos, atividades ou evento mediante a celebração de convênio é conveniente, certo? E o contratado? Órgão ou entidade da administração pública direta e indireta de qualquer esfera do governo, e aqui é execução de contrato de repasse. Então, você presta atenção quando usa um termo contrato de repasse, contratado. Aí eu utilizo um termo celebração de convênio, conveniente. Contratante, contratado, contrato de repasse. Concedente e conveniente é objeto de convênio. Pode parecer bobinho, mas a banca ela costuma pegar essas diferenças. Tem mais uma pessoa aqui que é também ator, que é o interveniente. É o órgão da administração direta ou indireta de qualquer dos poderes do governo, entidade privada que participa do convênio para manifestar o que ele faz aqui? O consentimento a assumir obrigações em seu nome, em nome próprio. Então, esse cara aqui vai assumir em nome próprio essa bronca aqui desse convênio, certo? Esses termos é um pouco maçante mesmo, tá? Mas é porque a lei faz referência expressa a esses partícipes, a esses atores. E aí, na hora da prova, eles cobram isso. Dessa lei, eles vão cobrar isso aqui. Quem são essas pessoas? Aonde que elas assumem? Elas assumem um contrato, um convênio, um repasse. Então, é bom a gente ficar ligadinho. Tem fases do convênio? Sim, tem fases do convênio. Fase é como se fosse uma estrada e cada parada nessa estrada é uma fase que você está avançando, então tem que respeitar. Primeira fase aqui, proposição do convênio. Vai lá com a proposta do convênio e essa é a primeira fase do convênio. Celebração ou formalização, solene, escrita, com todas as pompas e circunstâncias aqui desse documento. A execução, que é o cumprimento do que foi celebrado, eu vou cobrar o que é celebrado, eu executo, e a prestação de contas, porque tem participação de dinheiro público aqui, então sempre tem que prestar contas, tá? Vamos lá. Dentro da lei, nós temos vedações, várias disposições e vedações. Não veremos todas, tá? Você pode acompanhar lá na sua lei as vedações. Aqui veremos as principais vedações. Vamos lá. Vedada a celebração de qualquer instrumento com pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado com fins lucrativos. Então, é vedado aqui participação com fins lucrativos, mesmo que estas últimas integrantes da administração indireta. Nossa, professora, tem participante da administração indireta que tem finalidade lucrativa? Tem! Dentro da sociedade de economia mista e das empresas públicas, podem sim ter fins lucrativos. Quem não pode ter fim lucrativo é a autarquia e fundação pública, porque a natureza jurídica dela é de direito público. Já a sociedade de economia mista e empresa pública, elas têm a natureza jurídica de direito privado. Em alguns casos, elas não vão ser exploradora de atividade do Estado, elas vão ser exploradora de atividade econômica. Então, aqui, elas poderão participar, mesmo que elas sejam entidades da administração, não participam aqui, quando elas exploram atividade econômica. Aqui, a portaria interministerial 424, ela dá uma ordem de acompanhamento deste processo todo, de forma que seja fiscalizada. Então, ela traz esse preceito de fiscalização. Até porque vai se tratar de bens, às vezes, de dinheiro público, de atividades lá que tem essa finalidade pública. Então, ela precisa garantir a regularidade desses atos praticados. Quem determina isso, então, é a portaria 424 de 2016, certo? Bom, como que se extingue aqui esses instrumentos? Conclusão, denúncia ou rescisão do convênio. Como é que ele pode ter um fim? Como é que ele pode ser reformado? Como é que ele pode ser uma partezinha dele denunciada? Então, a gente tem que observar. Conclusão é aquela forma ordinária de extinção de um convênio, tá? Ela termina em razão lá
do prazo de vigência ter acabado ou da conclusão do seu objeto. Então, a gente diz que é a forma ordinária. Ela cumpriu, o convênio cumpriu o fim para qual ele foi criado, certo? Então, em razão da conclusão do objeto ou término da vigência. Já a denúncia, ela pode ser feita a qualquer tempo e é quando a pessoa lá, no cumprimento das obrigações, ela vai lá e não quer mais participar daquilo ali. Então, ela vai denunciar algum termo. Vamos conferir aqui. Poderá ser feita a qualquer tempo, permanecendo os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo que participaram voluntariamente da avença, não sendo admissível cláusula obrigatória de permanência ou sancionadora dos denunciantes. Então, eu não concordo mais com aquilo, e aí eu vou falar, não concordo mais, eu quero não cumprir mais aquilo. Mas anteriormente, a denúncia tá valendo, tá tudo ok, porque eu preciso cumprir até o momento da minha denúncia, certo? Rescisão. Alguém inadimpliu as cláusulas daquele convênio. Diante disso, diante do inadimplemento, eu vou o quê? Rescindir aquele convênio. É assim que termina esse convênio, certo? Vamos fazer um exercício só para ter uma ideia de como que cai numa prova. Vamos lá. Força, galera! No que concerne ao direito administrativo, julguem o item a seguir. Concurso CESP, tá? Considere que a União, por meio do Ministério da Justiça, pretenda transferir recursos financeiros para o TJDF, com o objetivo de executar programa de governo envolvendo prestação de serviços de interesse recíproco em regime de mútua cooperação. Nesse sentido, o instrumento administrativo a ser utilizado é o convênio. Pensa aí, olha só, é a União, através do Ministério da Justiça, que quer transferir recursos para um tribunal de justiça. Qual que é o objetivo? Executar um programa de governo. São duas entidades aqui, eles têm natureza jurídica pública, não tem? Sim, o Ministério Público tem natureza pública, o tribunal também tem natureza pública. É um serviço de interesse recíproco. É o mesmo interesse. Lembra do quadrinho que eu apontei lá? Olha só. Acho que eu não coloquei o quadrinho aqui. Vamos voltar lá rapidinho no quadrinho que eu coloquei, do convênio. Interesses... Cadê? Interesses mútuos e convergentes. Ali é interesse mútuo e convergente? Ali é interesse mútuo e convergente? Sim. São vontades recíprocas? Sim. Envolve finalidade lucrativa? Não, então pode. Pode ser celebrado com um repasse de valor? Sim, pode. Então, o que acontece? Tá correta a questão, gente. Porque a questão, ela não trouxe nenhuma proibição que a lei vedava. Não tem interesse financeiro, não tem uma finalidade financeira aqui, embora passe um valor, mas aqui os dois agentes têm interesse recíproco e a finalidade pública aqui necessária para o convênio. Então, essa questão está correta. E assim a gente termina essa parte especificamente desse decreto e dessa portaria. É bem específico mesmo, gente. Por isso que eu acho muito difícil uma prova exigir essa parte. Então não quebra muito a cabeça num assunto que raramente cai em prova. É necessário ler o seu material, fazer as questões que estão disponíveis para você, mas foca naquilo de maior incidência na prova de direito administrativo, certo? Bom, um abraço, continuem estudando, continuem firme no objetivo, vai valer a pena, toda dor vai ser recompensada e você vai ver o seu nome no diário oficial lá como nomeado, certo? Um beijo e até mais!